Susto. Juan Carlos cai ao sair do carro e é aconselhado a ir ao hospital. Afastado da agenda oficial, o rei emérito apanhou um valente susto. Outra vez. Juan Carlos desequilibrou-se ao sair da sua viatura e acabou por dar uma queda. A escolta que costuma acompanhar o rei emérito de Espanha evitou danos graves ao ajudar rapidamente o antigo monarca. O pai do rei Felipe acabou por ser aconselhado a ser visto por um especialista no hospital mais próximo apenas por uma questão de precaução. Esta queda poderia ter tido um resultado mais grave, uma vez que o rei emérito tem uma prótese no joelho esquerdo e já foi operado à anca direita, depois de uma queda durante uma viagem privada ao Botsuana que ocorreu em 2012. Precisamente a viagem que marcou o fim do seu reinado. Com 82 anos, acabou por sair quase ileso desta queda, mas está agora a fazer fisioterapia no Palácio da Zarzuela, para conseguir manter a mobilidade. Recorde-se que esta não é a primeira vez que o monarca cai. O ano passado apareceu em público com uma ferida na testa após uma grave queda em sua casa. Novo estudo mostra que metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100. Pesquisadores europeus constataram que as mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos poderiam fazer desaparecer metade das praias de areia do mundo até 2100. O estudo foi publicado esta semana na revista Nature Climate Change. Mesmo que a humanidade consiga reduzir de forma eficaz as emissões de gases de efeito estufa, que são as responsáveis pelo aquecimento global, mais de um terço da costa arenosa está ameaçado, segundo este estudo. Seu desaparecimento teria um grande impacto sobre as atividades turísticas, mas não somente neste nível. Além do turismo, as praias de areia constituem com frequência o primeiro mecanismo de proteção contra as tempestades e inundações e, sem estas, os impactos dos fenômenos climáticos extremos seriam provavelmente muito mais fortes, advertiu Michelis de Orzocas, chefiou o estudo e é pesquisador do Centro Comum de Pesquisas da Comissão Europeia. Devemos nos preparar, afirma. As praias de areia ocultam mais de um terço dos litorais marítimos do mundo e frequentemente se encontram em regiões densamente povoadas. Mas são ameaçadas pela erosão por causa das novas construções, do aumento do nível dos oceanos, tempestades, ameaçando assim as infraestruturas e a vida. A Austrália poderia ser o país mais duramente afetado, com seus quase 15.000 quilómetros de praias arenosas apagadas do mapa em 80 anos, à frente de Canadá, Chile e Estados Unidos. México, China, Rússia, Argentina, Índia e Brasil também estão entre os países mais vulneráveis. Os cientistas trabalharam a partir de dois cenários ou modelos, do pior, em que as emissões de gases de efeito estufa continuem em seu ritmo atual, ou outro, no qual o aquecimento global se limita a 3 graus, um nível considerado elevado. No pior destes casos, 49,5% das praias de areia desapareceriam, ou seja, aproximadamente 132.000 km de costa. No outro, ao redor de 95.000 km seriam afetados. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, avaliava em um informe publicado em setembro passado que os oceanos poderiam aumentar em 50 cm até 2100 na melhor das hipóteses e em 84 cm na pior. No entanto, muitos cientistas acreditam que estas hipóteses são conservadoras. DECO cria linha de apoio para viajantes na sequência do Covid-19. A linha de dúvidas sobre viagens Covid-19 está disponível através do 213 710 282 e funciona nos dias úteis, entre as 10 horas e as 18 horas. O aumento do número de pedidos de informação sobre viagens e cancelamentos de reservas nos últimos dias levou a DECO a criar uma linha telefónica de apoio aos viajantes. A linha de dúvidas sobre viagens Covid-19 está disponível através do 213 710 282 e funciona nos dias úteis, entre as 10 horas e as 18 horas. OI, Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, esclareceu que a linha de apoio ao viajante pretende prestar esclarecimentos sobre as dúvidas que envolvem a realização de viagens e também apoiar os consumidores que, neste momento, não estão a conseguir obter aquilo que têm direito, na sequência do cancelamento ou adiamento de uma viagem ou pacote turístico. O responsável confirmou que a DECO já reuniu com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a CAVVIT, no sentido de serem encontradas respostas concertadas para as situações dos pacotes turísticos. Paulo Fonseca admite ainda que o reembolso na sequência do cancelamento de viagens ou pacotes turísticos vai sempre depender de cada caso e circunstância. O dirigente explica que, para tal,
é necessário que se esteja perante uma situação extraordinária e inevitável e que essa circunstância deve sempre estar contemplada nos portais oficiais. Neste momento, tal só acontece com a China e a Itália. Para já, o portal das comunidades ainda não incluiu Espanha nos destinos a evitar, o que tem levantado preocupações uma vez que se trata do principal destino das viagens de finalistas de estudantes agendadas para as férias da Páscoa. Paulo Fonseca reforça que todos devem estar concertados e que é fundamental os portais estarem atualizados com as informações mais relevantes. Na sequência desta situação, o dirigente pediu uma reunião com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A DECO também solicitou encontros com caráter de urgência com as principais companhias aéreas a operar em Portugal como TAP e Ryanair, para perceber que medidas são ser ponderadas no caso de virem a existir cancelamentos de viagens por parte de passageiros ou a supressão de voos na sequência do surto do novo coronavírus. Ladrão pesca colar de luxo. Um homem foi apanhado pelas câmaras de segurança de uma loja de Melbourne, Austrália, a roubar um colar valioso com uma cana de pesca. A polícia diz que o ladrão fez um buraco na montra da loja, sem disparar o alarme, e pescou o colar. Sanders e Biden lutam pela nomeação democrata para enfrentar Trump nas presidenciais. Joe Biden ou Bernie Sanders. Um deles vai ser o candidato democrata que vai enfrentar Donald Trump nas presidenciais de novembro. A super terça-feira ajudou a separar o trigo do joio e determinou um duelo a dois pela nomeação democrata. Para já, a vantagem está do lado de Biden, que ressurgiu das cinzas e arrebatou 10 dos 14 estados em jogo, incluindo o muito cobiçado Texas. Valeu a Sanders a conquista da Califórnia para manter a chama acesa, pelo menos, por mais algumas semanas. Impulsionado pela vitória esmagadora na Carolina do Sul, no sábado, e pelo apoio dos ex-candidatos Pete Buttigieg e Klobuchar, Biden, de 77 anos, arrebatou o voto moderado e afro-americano e foi coroado como o grande vencedor da super terça-feira. Além do Texas, venceu no Alabama, Arkansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee e Virgínia. Esta campanha é para todos aqueles que já foram deitados abaixo, descartados, deixados para trás, afirmou Biden num discurso triunfante, em que lembrou que há 2 semanas a sua campanha tinha sido dada como morta e enterrada. Bernie Sanders, até agora o grande favorito, conquistou o maior prémio em jogo, a Califórnia, o estado mais populoso e mais apetecível nas primárias com os seus 415 delegados, juntando-lhe ainda vitórias no Utah, no Colorado e no seu estado natal do Vermont. No entanto, a perda do Texas, o segundo maior estado em jogo a seguir à Califórnia e em cuja campanha investiu fortemente, foi uma derrota difícil de digerir para o veterano senador de 78 anos. Esta vai ser uma corrida ombro a ombro, admitiu. O grande derrotado da noite acabou, no entanto, por ser Michael Bloomberg. O milionário, que enterrou mais de 500 milhões de dólares da sua própria fortuna numa agressiva campanha televisiva, falhou redondamente o teste nas urnas, não indo além de uma vitória no pequeno território ultramarino de Samoa, e anunciou ontem mesmo a sua desistência. Bloomberg desiste após gastar milhões. Já não existe um caminho viável para a nomeação, constatou Michael Bloomberg ao anunciar ontem a sua desistência após gastar mais de 500 milhões em anúncios televisivos, numa estratégia arriscada que não encontrou eco junto do eleitorado. Milionário vai apoiar Joe Biden. Warren reavalia a candidatura. A senadora Elizabeth Warren, que ainda não venceu qualquer primária e terminou em terceiro lugar até no seu estado natal, o Massachusetts, anunciou que estava a reavaliar a sua candidatura, dando a entender que a desistência deverá estar por horas. Deverá apoiar Sanders. Gabbard resiste com um delegado. A congressista Tulsi Gabbard, de 38 anos, garantiu ontem que vai continuar na corrida à nomeação democrata apesar de ainda não ter conseguido qualquer vitória e contar com apenas um delegado eleito, na sua Samoa natal. Para já, ganhou o direito a participar no próximo debate. Sanders e Biden lutam pela nomeação democrata para enfrentar Trump nas presidenciais. Joe Biden ou Bernie Sanders. Um deles vai ser o candidato democrata que vai enfrentar Donald Trump nas presidenciais de novembro. A super terça-feira ajudou a separar o trigo do joio e determinou um duelo a dois pela nomeação democrata. Para já, a vantagem está do lado de Biden, que ressurgiu das cinzas e arrebatou 10 dos 14 estados em jogo, incluindo o muito cobiçado Texas. Valeu a Sanders a conquista da Califórnia para manter a chama acesa, pelo menos, por mais algumas semanas.
impulsionado pela vitória esmagadora na Carolina do Sul, no sábado, e pelo apoio dos ex-candidatos Pete Buttigieg e Klobuchar, Biden, de 77 anos. Arrebatou voto moderado e afro-americano e foi coroado como o grande vencedor da super terça-feira. Além do Texas, venceu no Alabama, Arkansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee e Virgínia. Esta campanha é para todos aqueles que já foram deitados abaixo, descartados, deixados para trás, afirmou Biden num discurso triunfante, em que lembrou que há 2 semanas a sua campanha tinha sido dada como morta e enterrada. Bernie Sanders, até agora o grande favorito, conquistou o maior prémio em jogo, a Califórnia, o estado mais populoso e mais apetecível nas primárias com os seus 415 delegados, juntando-lhe ainda vitórias no Utah, no Colorado e no seu estado natal do Vermont. No entanto, a perda do Texas, o segundo maior estado em jogo a seguir à Califórnia e em cuja campanha investiu fortemente, foi uma derrota difícil de digerir para o veterano senador de 78 anos. Esta vai ser uma corrida ombro a ombro, admitiu. O grande derrotado da noite acabou, no entanto, por ser Michael Bloomberg. O milionário, que enterrou mais de 500 milhões de dólares da sua própria fortuna numa agressiva campanha televisiva, falhou redondamente o teste nas urnas, não indo além de uma vitória no pequeno território ultramarino de Samoa, e anunciou ontem mesmo a sua desistência. Bloomberg desiste após gastar milhões. Já não existe um caminho viável para a nomeação, constatou Michael Bloomberg ao anunciar ontem a sua desistência após gastar mais de 500 milhões em anúncios televisivos, numa estratégia arriscada que não encontrou eco junto do eleitorado. Milionário vai apoiar Joe Biden. Warren reavalia a candidatura. A senadora Elizabeth Warren, que ainda não venceu qualquer primária e terminou em terceiro lugar até no seu estado natal, o Massachusetts, anunciou que estava a reavaliar a sua candidatura, dando a entender que a desistência deverá estar por horas. Deverá apoiar Sanders. Gabbard resiste com o delegado. A congressista Tulsi Gabbard, de 38 anos, garantiu ontem que vai continuar na corrida à nomeação democrata apesar de ainda não ter conseguido qualquer vitória e contar com apenas um delegado eleito, na sua Samoa natal. Para já, ganhou o direito a participar no próximo debate.